Bem-vindo a uma viagem hipotética e sombria através do tempo e da história. Neste cenário imaginativo, exploraremos um mundo alternativo no qual Adolf Hitler e os nazistas emergiram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar que essa narrativa é puramente especulativa e não tem base na realidade. Ao mergulharmos nessa visão distorcida do passado, examinaremos as possíveis consequências políticas, sociais, culturais e econômicas de um cenário tão assustador. Prepare-se para uma reflexão provocadora sobre os horrores que poderiam ter sido e a importância de valorizar as lições aprendidas com a história. Política e território. Se os nazistas tivessem vencido, provavelmente teriam consolidado seu controle sobre a maior parte da Europa Ocidental e Oriental. A ideologia nazista de superioridade racial e expansão territorial teria resultado em um grande reordenamento geopolítico. Países europeus seriam incorporados ao espaço vital alemão, sujeitos a políticas de germanização e supressão cultural. Nações subjugadas teriam suas identidades nacionais suprimidas e o alemão seria imposto como língua dominante. As populações locais poderiam ser usadas como mão de obra forçada para impulsionar a economia alemã. Holocausto e genocídios. O Holocausto teria provavelmente continuado e se intensificado. Grupos considerados indesejáveis pelos nazistas, como judeus, ciganos, deficientes e dissidentes políticos, poderiam ter enfrentado extermínio em maior escala. Os horrores dos campos de concentração e extermínio poderiam ter se estendido ainda mais, deixando cicatrizes profundas na história. A brutalidade nazista teria se estendido para além dos campos de concentração, afetando comunidades em toda a Europa ocupada. Economia e sociedade. A economia nazista, centrada no militarismo e na produção bélica, teria prosperado temporariamente, mas a longo prazo teria enfrentado desafios sustentáveis. A autarquia econômica, que buscava a autossuficiência, poderia ter levado a problemas de escassez de recursos. O sistema de castas nazista teria perpetuado desigualdades, com a elite nazista no topo e grupos marginalizados na base. A sociedade alemã teria sido profundamente moldada pela ideologia nazista, com censura severa, conformidade forçada e um sistema de castas baseado em critérios raciais. Supressão da cultura e conhecimento. A cultura e o conhecimento teriam sido moldados de acordo com a narrativa nazista. Livros, filmes, arte e música que não se alinhassem à ideologia nazista seriam censurados ou proibidos. O pensamento crítico e a liberdade acadêmica seriam fortemente restringidos, o que teria um impacto duradouro na criatividade e inovação. A pesquisa científica seguiria uma agenda limitada, voltada para os interesses do regime e descartando qualquer conhecimento que não se encaixasse na visão nazista do mundo. 5. Confronto com o mundo exterior. Uma vitória nazista teria desencadeado uma nova ordem mundial, com potenciais conflitos entre os Estados Unidos, a União Soviética e outras nações que se oporiam ao regime nazista. As tensões globais seriam constantes, e a possibilidade de conflitos nucleares poderia ter surgido muito mais cedo na história. A dominação nazista teria implicações duradouras nas relações internacionais, criando um mundo de polarização e antagonismo constante. 6. Resistência e partisans. Apesar do controle nazista, movimentos de resistência e partisans provavelmente continuariam a lutar contra o regime em várias partes da Europa. Guerrilheiros e grupos clandestinos manteriam a esperança de libertação e poderiam inspirar rebeliões ao longo do tempo. Esses movimentos de resistência poderiam atuar como faróis de esperança, mantendo viva a luta pela liberdade e pelos valores democráticos. 7. Tecnologia e ciência. A tecnologia nazista, especialmente no campo militar, poderia ter avançado consideravelmente. A pesquisa científica poderia ter sido direcionada de acordo com as ideologias nazistas, levando a avanços em algumas áreas, mas com um foco limitado em termos de perspectivas científicas amplas.
A busca por avanços tecnológicos estaria alinhada com as necessidades militares do regime, em detrimento de descobertas com benefícios humanitários e científicos mais amplos. 8. Declínio inevitável. A longo prazo, um regime baseado em opressão, genocídio e totalitarismo enfrentaria desafios internos e externos. A falta de diversidade de pensamento e inovação, combinada com a resistência contínua, provavelmente levaria a um declínio inevitável do regime nazista. A tirania e a brutalidade governamental gerariam descontentamento interno e poderiam levar a revoltas populares que, eventualmente, minariam a estabilidade do regime. Nini. Legado duradouro. O legado de um mundo onde os nazistas venceram seria de devastação, sofrimento humano inimaginável e um impacto duradouro na consciência global. As marcas morais, éticas e psicológicas seriam profundas e provavelmente moldariam a história muito além do período da vitória nazista. A lembrança do Holocausto, do autoritarismo e da destruição seria um lembrete constante da importância de defender os direitos humanos, a democracia e os valores universais. Esse mundo hipotético é uma representação sombria do que poderia ter sido. Mas, felizmente, a derrota dos nazistas e a vitória das nações aliadas na Segunda Guerra Mundial levaram a um mundo onde os princípios de liberdade, democracia e respeito pelos direitos humanos puderam prevalecer. Navegamos por um mundo imaginário, mas sombriamente plausível, onde os nazistas emergiram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. A história que nunca aconteceu serve como um lembrete crucial da importância de valorizar a liberdade, a diversidade e os direitos humanos. Ao explorarmos essa realidade alternativa, reafirmamos nosso compromisso em construir um mundo melhor, aprendendo com os erros do passado e trabalhando juntos para moldar um futuro mais justo e equitativo para todos. Quer explorar um mundo imaginário? Inscreva-se no nosso canal no YouTube para reflexões profundas e discussões envolventes.